Deus continua abençoando meus irmãos, minha irmã, que a graça de Jesus reposa sobre cada um de vocês, que Deus te dá saúde, que Deus te dá força, que Deus te encoraja. Nunca deixa ser levado pelo lado negativo, que ele é forte, viu? Mas não deixa o lado negativo te vencer. Sempre vai para o lado positivo. Todas as coisas têm dois lados. Você pode picar uma batatinha fininha, ela tem dois lados. Um lado de uma moeda era César, o outro lado é Deus. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque tem o lado do César, que é a lei, e tem o lado de Deus, que é a graça. E cada um dos dois nós temos que servir. O César e Deus, a lei e a graça. Então vamos obedecer a lei, porque a lei é César. E Jesus disse, dá para César o que é de César. Isso ele falou quando mostraram uma moeda para ele, falaram para ele, devemos pagar imposto a César. Ele falou assim, dá a César o que é de César. O que é da lei, dá a lei. Se a lei está pedindo, se a lei está exigindo, ela é o César. Agora, dá a Deus também o que é de Deus. Então, nós temos duas mãos, né? Temos dois olhos, para olhar para os dois lados, para olhar, ver que é de César, que é de Deus, e com uma mão nós dá para César, outra mão nós dá para Deus. Tudo dentro da ordem, da decência, e assim continuamos vivendo a vida que nós temos que viver aqui, ou bastante ou pouco, ou cansado, sem canseira, ou com decepção, sem decepção, pobre ou rico, sendo amado, sendo odiado, temos que caminhar, temos que vencer. Cada dia é uma vitória, cada dia é um dia mais de vitória, que está incluído na nossa história de vida. Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de São Mateus, e estou aqui no verso 4, São Mateus 4, e Jesus fala assim, uma geração mau e adúltera pede sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus está falando sobre geração. Uma geração, ela dura 40 anos. Uma geração é 40 anos, e o número 40 é o número do juízo. Todo mundo, os antigos, sempre a gente encontrar os antigos falando, é nos 40 que começa a vida, né? E espera até chegar aos 40 anos, fala. Aí você vai entender. Isso aí não é errado, não. Isso daí não é palavra jogada, não. Na verdade, o próprio Jesus mostra geração. Ali no livro de Êxodo, capítulo 20, nós encontramos Jesus falando, eu visito a maldade do pai, do filho, até a terceira e quarta geração. Ele fala de uma visita que ele faz numa família, até a terceira e quarta geração, uma família mal. Aquela família mal, por 3/4 geração, ela sofre o açoite. Ela sofre o açoite.
Agora, nós temos que entender que nós não podemos misturar perdão com açoite. Ser perdoado é uma coisa, ser açoitado é outra coisa. Mombrana diz que Davi foi perdoado do adultério que ele cometeu com Betseba, mas não perdeu o açoite. O açoite não foi tirado da casa dele. Ele foi perdoado, mas não é porque foi perdoado que não foi açoitado. Então nós não podemos misturar. Uma vez que nós é perdoado, também não somos mais açoitados. O açoite continua. Perdoado, mas açoitado. Então o irmão Brana disse que quando Davi cometeu aquele adultério com Betseba, que ele pediu perdão para Deus. Até ele falou para Deus assim: não tira de mim o gozo da salvação. Ele não queria perder a salvação e o gozo da salvação. Outra coisa, Davi viu que a gente pode ser salvo, mas um salvo triste, um salvo sem alegria. Pode acontecer. Você não perder a salvação, mas perde a alegria. Não bate mais palma na igreja, não dá mais amém, não se sente bem com a pregação, não se sente uma unção, porque a igreja tem que ser ungida. Mombrana diz para dar certo, a igreja e o pastor tem que ser ungido. Ele disse isso. A igreja e o pastor tem que ser ungido. Se só o pastor está ungido no púlpito, a igreja não está, é um fracasso. É um fracasso. Agora, a igreja ungida, o pastor não está, é outro desastre. É a mesma coisa de você encontrar o esposo com a esposa. Se os dois não se unirem, não nasce filho. Tem que ter a união dos dois para nascer um filho. Só um querer, não nasce. Assim é a igreja com o pastor. Assim é nós com Deus. Tem que ter uma entrega das duas partes, de Deus e nós. Deus se entrega por nós. Nós se entrega por Deus. Aí gera filho. Mas tem que ter entrega dos dois lados. O natural explica o espiritual. O natural, se não entender o natural, não pode entender o espiritual. Jesus disse isso em São João 3, quando ele conversa com Nicodemos, que Nicodemos falou assim: eu tenho que voltar no ventre da minha mãe. Jesus falou assim: se você não entende o natural, você não entende o espiritual. Como eu vou falar para você, Nicodemo, de coisas espirituais, se você não entende nem de naturais? Porque o natural é uma sombra do espiritual. O natural simboliza o espiritual. Então você tem que entender primeiro o natural para depois entender o espiritual. O apóstolo Paulo, quando foi conversar com os coríntios, ele disse: eu não pude conversar com vocês espiritualmente, porque vocês são naturais. E eu só pude conversar coisas naturais com vocês. Falando com o Coríntios. Não pude conversar coisas espirituais, porque vocês não são espirituais. Vocês são naturais. E tive que conversar com vocês, fazer pregação natural, porque vocês são crentes naturais. Então, quando a gente... Ainda bem com os Coríntios, primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo fala isso, na primeira carta. Na segunda carta, que ele escreve aos Coríntios, você vê que o apóstolo Paulo já começa a falar que ele foi no terceiro céu, que ele viu coisa maravilhosa lá, então ele já pôde falar de terceiro céu na segunda carta, porque eu acho que na segunda carta os coríntios já tinham passado de natural para o espiritual, já estavam entendendo no espiritual, então ele pôde falar de terceiro céu para os coríntios, mas na primeira carta ele disse: eu não posso conversar coisas espirituais, porque vocês são naturais. Agora, na segunda carta, eu creio que eles entenderam naturais, que o apóstolo Paulo ensinou natural na primeira carta, e na segunda ele vem ensinando coisas espirituais para eles.
Então, às vezes, nós temos que entender os dois, o natural e o espiritual. Mas primeiro o espiritual, para dispor o natural, ajudar a abrir a sua mente para o espiritual. Porque você vê bem, em 1 Coríntios está escrito assim: primeiro o homem natural, depois é o homem espiritual. Lá em 1 Coríntios 15. Primeiro é o homem natural, segundo é o homem espiritual. O primeiro homem natural é Adão, o segundo homem espiritual é Jesus. Então, primeiro tem que vir Adão, para depois vir Jesus. Assim também é na vida da gente. A gente tem que conhecer as coisas naturais, para depois conhecer as coisas espirituais, que é as coisas de Deus. Primeiro conhecer as coisas do Adão da Eva, para depois conhecer as coisas do Adão Jesus, né? Então tem que entender o natural para poder entender o espiritual. Então, ele fala assim: eu visitarei a maldade dos pais aos filhos. Aqui é até a terceira e quarta geração. Visitarei a maldade. Ele não estava dizendo que queria visitar o pecado. A maldade dos pais dos filhos, não o pecado. Quer dizer que, se uma geração é 40 anos, é 120 anos. 3 gerações é 120 anos. Aí que nós vamos entender por que Moisés, quando nasceu, quando ele teve 40 anos, nesse primeiro 40 anos, ele viveu no palácio de Herodes, de Faraó, vivendo nas coisas do palácio, vestindo os mantos do palácio, estudando, comendo, ali na mesa do palácio de rainha, comida de rei. O segundo 40 anos dele, ele não pôde continuar mais, porque venceu a geração do palácio. A geração do palácio, 40 anos, venceu. Foi aí que ele foi em busca de libertar Israel. Fracassou. Fracassou por causa do meio que ele estava usando. Não que Moisés fracassou, o meio que ele estava usando fracassou. Porque um engenheiro, ele fez uma invenção. Um engenheiro não, é um cientista. Ele fez uma invenção e quando foi testar a invenção dele, fracassou. Aí falaram para ele, o repórter: ô cientista, fracassou a sua invenção. Falou: a minha invenção fracassou, mas eu não fracassei. A minha invenção fracassou, mas não eu. Então eu vou fazer outra. O duro quando a gente fracassa. Mas o que a gente faz fracassa, você joga do lado e continua em busca do sucesso. Então, Moisés, ele mesmo não fracassou. Quem fracassou foi a maneira que ele estava usando. Porque ele quis tirar o povo com 40 anos de idade, usando divisa, medalhas. O que ele tinha bastante? Era um general, né? General tem medalha. Ele era muito vitorioso, tinha muita medalha de vitória. Ele sabia usar lança, ele sabia usar espada, sabia falar muito bem. Segundo Atos dos Apóstolos 7, Estevão disse que ele era homem de muita palavra. Fracassou, porque não era esse meio que Deus queria. Deus não queria tirar o povo de Israel com espada, nem com lança. Ele queria tirar o Israel de lá com o poder dele, não com o meio de Moisés, meio militar, que é a palavra mais correta do irmão Branco. Ele queria libertar Israel com o meio militar. E com o meio militar fracassou. Isso aí acontece muito no lar. O pai quer controlar a família com os meios militar, quer ser um militar. Ele quer ser o sargento dentro de casa. Fracassa. Nunca deu certo. Nunca deu certo.
Nós vemos aí o Rita aí, não funcionou, nunca deu certo. Não deu certo para ninguém. Meio militar, meio de espada, grito, ameaça, castigo, tortura. Não funciona, nunca funcionou. Nunca. E nem vai funcionar. Esse é um meio que o homem muito gosta de usar, meio militar. Mas esse meio aí não dá certo. Não dá certo. Agora, quando ele quis libertar Israel com meio militar, no que ele era bom nisso, né? Ele era bom, porque ele era um sargento, ele era bom na espada, mas era bom. E ele achava que podia lutar com o exército do Egito e tirar Israel lá lutando, que nem Davi fazia. Josué fez isso. Mas mesmo assim, Josué, com meios militares dele, tinha que ter Deus orientando ele. Não só usava meio militar, usava sacrifício, usava arca, usava tudo meio de Deus. E quando Moisés quis tirar Israel com meio militar dele, no meio dos gritos, meio das continências, né? Meio de braveza, fracassou. Fracassando, ele fugiu. Fugindo, encontrou com Jetro. Jetro tinha 7 filhas e casou com uma delas, que é Zípora. Formou uma família lá, um filho chamado Gerson. Teve um rebanho dele. Viveu mais 40 anos. Uma segunda geração. A segunda geração de Moisés foi criando família, cuidando de família, cuidando de ovelha. Primeira geração, palácio, dentro ali do meio militar. Segunda geração dele, nada de militar. Abriu mão da espada, abriu mão das lanças, abriu mão das medalhas, das fardas. Se tornou casou com Zípora, se tornou um pai de família, se tornou um pastor de ovelha por 40 anos. Já é a segunda geração. A terceira geração, ele chega no Egito, já com aquela vara torta de Deus na mão. Ali já era a terceira geração. Ele estava ali com 80 anos, já tinha passado 2 gerações. A terceira geração ele tira da escravidão do Egito. A terceira geração ele tira. Mas essa terceira geração que ele tira morre no deserto. A terceira geração morre no deserto. Uma morreu no Egito. 2 morreu no Egito, né? 2, né? Porque a primeira, com 40 anos, que rejeitou ele. Depois, outro 40 anos na casa do sogro, a outra geração ficou sem ele, que estava lá com o sogro dele. Essa também morre. A terceira geração ele tira, morre no deserto. Porque o que Moisés tirou, morreu no deserto. Morreu no deserto. Só entrou Caleb e Josué. E o resto que entrou no Canaã foi quem nasceu no deserto. A não ser o rapaz de 20 anos para baixo, que não era contado, né? De 20 anos para baixo não era contado, que saiu. Quem é que tomou posse da 4ª geração foi Josué. Josué é que encabeçou a 4ª geração, quando você estava com 120 anos. Não é à toa que ele morreu com 120 anos, é 3 gerações. Porque eu visitarei a maldade dos pais e o filho, que é a primeira, terceira e 4ª geração. Então, quando chegou a 4ª geração, aí saiu a 4ª geração, que Josué encabeçou ela.
Aquela lá não sabia nada da carne do Egito, nunca tinha comido. Aquela lá não sabia nada do melão do Egito, pepino do Egito, da idolatria do Egito, das festas do Egito. Essa geração que Josué pega era totalmente virgem. Era totalmente virgem. Não tinha transgressões nenhuma do Egito. Não conhecia nada do Egito. Que eles nasceram no deserto. E o irmão Branham fala da tal flor do deserto. O irmão Branham fala de 3 tipos de flor que existem. 3 tipos de flores que existem. A flor fabricada, que é essa flor que a turma fabrica aí com garrafa ou com pano aí, chamado flor fabricada, artificial. Tem a flor híbrida, que ela que é hibridada, né, que é enxertada, que precisa aguar, senão ela morre. Se não aguar ela junta bicho, tem que cuidar dela, tirar o bichinho da folha dela, porque ela é fraca. Então qualquer bicho come ela, é a flor híbrida. E tem a flor do deserto, ele fala da flor do deserto. Ele diz, a flor do deserto, ela não depende de nada. A flor do deserto, se chover, chove. Se não chover, não choveu. Ela está lá do mesmo jeito. Com carinho, sem carinho, com bajulação, sem bajulação, ela está lá no deserto do mesmo jeito. E é muito mais linda do que a artificiais, a híbridas. Ela é muito mais linda. E não depende de ninguém. Ela nasce no deserto. É a mais linda flor que existe. É a flor do deserto. Bicho nenhum consegue roer ela. Não tem jeito nem de borboleta chegar lá, a largata subir na folha dela, roer. Não tem jeito, porque ela é tão pura, ela é tão forte, que ela não junta bicho. Ela não junta bicho. A flor que nasce no deserto. Aí o irmão Branham vem e chama o cristão, os eleitos de flor do deserto. Os eleitos é flor do deserto. Eu estava vendo aí uma certa preocupação, que até é uma preocupação boa. É uma preocupação boa. Nós não está sem culto, está sem culto, está sem culto, está sem culto. Mas tudo aquilo que foi semeado durante os dias que tinha culto, todas as pregações, ela não está te sustentando, porque Deus sabia que ia vir esse vírus aí, coronavírus. Deus sabia que ele ia vir. E antes de vir, Deus já deu para você bastante alimento na igreja. Porque Deus sabia que você ia ficar em casa sem culto. Ou Deus não sabia? Deus agora é pegado também de surpresa? Deus sabia. Ele não sabia que ia ter 7 anos de bastante chuva, fartura no Egito, 7 anos de miséria? Ele não mandou José guardar para aguentar a miséria? Assim também é hoje. Os dias que a igreja era aberta, de quarta-feira, domingo, era tudo armazenado, plantio. Era tudo plantio. Ali era um plantio, ali era um José guardando no celeiro os seus trigos. Agora, se 2 meses não está suportando, então é um armazém muito fraco. Não armazenou nada. Não armazenou nada. E aqueles cultos que tinha de todos os domingos, todas as quarta-feiras, culto de ensinamento, culto forte de louvores,
Aquilo lá, Deus já estava fazendo o trabalho de José. E você era o celeiro. E Deus era o José colocando trigo em você para aguentar. Para aguentar o vírus, o coronavírus. Então, o que você ouviu de mensagem, o que você ouviu já de pregação, dá para aguentar. Dá para aguentar. Se não está aguentando, então não armazenou. Você não armazenou. Você não guardou o que pregou. Porque teve um homem que escreveu no jornal assim: eu perdi tempo na igreja. Ele escreveu no jornal assim, um incrédulo. Eu fiquei 10 anos na igreja e até hoje não lembro de uma pregação que o pastor pregou. Perdi tempo. Aí o outro falou assim, pô, e eu também, 10 anos não, ele disse que ficou 30 anos. Ele não tinha aprendido nada, perdeu tempo. Aí o outro também escreveu embaixo. Aí ele falou assim, se alguém tem alguma coisa para contradizer, escreva aí combatendo eu. Aí o outro escreveu, eu também comi 30 anos, comida da minha mãe. Até hoje não lembro das comidas que a minha mãe fez. O que eu sei que sustentou eu até agora. Eu não lembro, mas me tem me sustentado. Eu não lembro que eu comi anteontem, domingo, 15 dias atrás. Eu não lembro, mas eu sei, a única coisa que eu sei é que o que eu comi sustentou eu. E é o que eu quero ser sustentado. Assim também é a pregação da igreja. Você vai na igreja não é para se alimentar. Você vai na igreja não é para armazenar. É armazenar para quê? Para a hora da seca vir, você suportar, porque você tem estoque. Você tem que ter pregação na sua vida estocada. Você não é um animal ruminante. Você sabe o que é um animal ruminante? Em Israel, quando Deus ensinou sobre os animais para Moisés, ali no livro de Levítico, eu creio que é Levítico, ele falou assim, observe Moisés, os animais para sacrifício. Nem todo animal é para sacrifício. Tem animal para sacrifício, tem animal que não serve para sacrifício. Aí ele descreveu para Moisés qual eram os animais que serviam para sacrifício. Eu vou aquele que rumina e que tem o casco fendido. Esse pode oferecer para sacrifício. No caso do boi, ele rumina e tem o casco fendido. Então tem as duas coisas que Deus pedia. Eles podiam ir para sacrifício. O cavalo tem o casco, o cavalo não tem o casco fendido. Não podia ir para sacrifício cavalo, porque não tem o casco fendido. Eu também não sei se ele rumina, mas o casco fendido ele não tem. O porco tem o casco fendido, mas não rumina. Então tinha uma qualidade boa, casco fendido, mas não ruminava. A ovelha tem casco fendido e rumina. Vai para sacrifício. O que é ruminar? Ruminar, o boi tem 2 estômagos. O animal que rumina, ele tem 2 estômagos. Um, de dia, ele armazena. Come o dia inteiro. À noite, ele não pode comer porque tem cobra. Ele não vai comer porque tem cobra andando. Vai picar ele. Ele sabe disso. Eles são inteligentes. Então, eles têm que ficar parados. E quando eles ficam parados, ele fica remoendo. Que comida? Ele não está comendo? Ele tira daquele estômago reserva e passa para o estômago em atividade. Então ele fica remoendo o que ele comeu de dia. Por isso que ele chama animal ruminante. De dia ele armazena e come, e de noite ele rumina aquilo. Se chama animal ruminante. Né? Que eles comem e tem um estômago que recolhe, o outro fica remoendo, né? Então a gente tem que ser, esses animais serviam para sacrifício, ruminante. Aquele que não ruminava e só comia, chegava de noite, ficava dormindo,
porque levantava cedo já com fome, porque não ruminava, não tinha reserva. Esse é o caso da virginésia, viu? A virginésia não é ruminante. A virginésia não é ruminante. Por isso que ela fala, fartou nosso azeite, fartou comida. A virginésia não é ruminante. A virginésia, ela não ouve a palavra e depois ela fica pensando. Você sabe o que é um crente ruminante? Sabe o que é um crente ruminante? É um crente que ele vai no culto, ele ouve a pregação, depois ele vem embora remoendo ela, pensando nela. Deita da cama, pensando, o pastor disse isso, disse aquilo, até outro dia ele fica falando, pastor passou em tal lugar, passou em tal lugar pregando. O que ele é? O ruminante. Maria era ruminante. Maria, quando ela foi no culto, o Mombrana que disse na crença de Maria, mensagem chamada Crença de Maria, o Mombrana fala que Maria assistiu o culto com José. E no culto, o sacerdote pregou que a virgem que ia gerar o filho, aquilo não era bem assim não. Aí Maria ficou preocupada e ela perguntou a José, eu não estou muito de acordo com o pregador não, porque uma virgem conceberá e dar à luz um filho, se Isaías falou, isso tem que acontecer assim. E ela foi buscar água, pensando na pregação, aí veio o anjo conversar com ela, que ela estava ruminando o que o sacerdote pregou para ela. Ela estava ruminando, estava pensando naquilo. Será que aquilo é daquele jeito, não é daquele jeito? Os dois no caminho de Maús, era ruminante. Eles vinham ruminando a Jesus. Jesus, aquele que ia salvar nós, aí Jesus entrou no meio dele, ele era ruminante. Agora, ou você vai na igreja, o pastor prega, aí chega em casa, o que o pastor pregou? Não sei. Como é que você vai ruminar uma coisa que você nem lembra? Como é que você vai ruminar uma comida que você nem lembra que comeu? Então esse é o problema, não é ruminante. O que ouve não fica em movimento no estômago, não fica. Por isso que na boca, o livrinho na boca era doce, mas no estômago era amargo. Por que no estômago era amargo? Porque era ruminante. Por isso que ficou amargo no estômago, porque ruminava. Pregação que você ouviu 10 anos atrás, hoje você lembra. Eu conheço tal pastor, eu fui num culto dele, ele pregou isso, pregou aquilo. Por que você lembra? Porque você é ruminante. Agora, se você fica 2 meses sem culto, já está fraca. E as pregações que você ouviu? Então o que aconteceu? Você não é ruminante. Porque é para isso mesmo que Deus tinha culto de quarta e domingo, culto de pregação, porque Deus viu esse mal vindo. Deus viu nós dentro de casa. Deus viu nós sem culto. Deus viu. E ele viu também o Egito 7 anos sem colheita. Ele viu. Mas antes de mandar os 7 anos de miséria, ele mandou 7 anos de muita chuva, muita colheita, que José colheu trigo e girassol. E aguentou e sobrou. O irmão Branham disse que sobrou trigo de José. Não faltou não, sobrou. Sobrou trigo e girassol. Estava lendo, agora essa semana aqui eu estava lendo o irmão Branham falando da colheita de José. Dessa mensagem nova que saiu aqui, deixa eu ver como é que ela chama. Deixa eu ver aqui o nome dela aqui. Sempre estou procurando. Deixa eu ver aqui. Se eu acho ela aqui. Nessa mensagem aqui, olha. Quando os seus olhos foram abertos, eles reconheceram. Ele fala do trigo e ele fala do girassol que José plantou e cavaram e plantaram e formou uma lavoura do tempo de José. Olha que faz 2000 anos. 2000 anos o trigo e o girassol, a semente de girassol de José não morreu.
Que é a mensagem dele, né? A mensagem de José era trigo e girassol. Não morreu até hoje, tem vida. Tem vida. Agora, se a gente for internado no hospital, tem que ficar lá 3 meses internado, você vai sair de lá pagão, incrédulo? Porque lá não tem jeito de ter culto. Por isso que você tem que ir no culto e prestar atenção no pregador. Tem que ir no culto, prestar atenção no que está sendo pregado, nos hinos que está sendo cantado, porque você também vai precisar de cantar hino em casa. E se você não aprendeu? E você não aprendeu hino nenhum? E por que Deus dá para você? Porque Deus sabe na hora difícil. É por isso que Deus dá. Por isso que eu quero voltar aqui e falar sobre a geração de Josué. A geração de Josué foi a flor do deserto. A geração de Josué é a flor do deserto. Foi a 4ª geração. Aquela que nasceu no deserto. Aquela lá não precisava. Aquela lá não precisava de carinho, não precisava de cuidado. É isso que você, é isso que eu, é isso que nós temos que ser preciosos, irmão. Flor do deserto. Flor do deserto. Nascer no deserto que nem a igreja de Josué nasceu. Aí vence Jordão. Aí derruba muro de Jericó. Aí a lua para. Aí o sol para. Aí expulsa o inimigo da promessa. Aí toma posse das nossas promessas. Agora, essas flores artificiais que eles fabricam em casa aí, que é linda essa flor, linda, mas não tem nenhuma folha nova, nem um dia. Você pode aguar ela, não nasce uma folha nova, nem uma abelha rodeia. A abelha não é boba. Você nunca vê uma abelha rodeando uma flor artificial. A abelha é meio inteligente, ela sabe que não tem mel lá. Ela sabe que não tem mel. Quer fazer o que lá? Você não vê nada rodeando ela, nem uma borboleta. Ela sabe que não tem mel lá. É bonita? É. Está ali no canto da sala? Tá em cima da mesa? Tá em cima da partilheira? Tá para lá, tá para cá. Mas tá lá. Sem vida. Sem vida. Nada rodeia ela, nada interessa em rodear ela, porque sabe que não tem nada de bom, só beleza. E nós vai ser crente artificial, crente bonito, mas sem mel. E a borboleta, que é o Espírito Santo, a abelha, que é o Espírito Santo, que vem buscar mel em nós, você acha que ele vai rodear nós? Não tem nada para ele. O Espírito Santo vem em nós buscar. Se ele vem em nós, Jesus já abençoou uma figueira por não dar fruto. Já que você não dá fruto, você seca. Se não dá fruto, seca. O que Jesus quis daquela figueira? Fruto. O que Deus quer de nós? Fruto. A árvore que não dá fruto tem que ser cortada. E o que é fruto? Oração. Louvor. O que é fruto? E nós não podemos dar fruto dentro de casa? Pode sim. Agora, a segunda flor, a flor híbrida, aquela que é enxertada, que precisa aguar ela, precisa ir lá todo dia, tirar um bichinho daqui, tirar outro bichinho de lá, jogar um pouquinho de água. Se joga água demais, morre. Se não joga água, morre. Tem que ter aquela quantidade de água. São flor artificial, que precisa de cuidado, precisa de carinho. Senão não permanece na igreja. Se não dá tapinha na costa. Se não chamar de querido irmão, o irmão é precioso, ou você é um irmão bom. Se não falar isso para ele, vai embora. Tem que ter carinho o tempo inteiro. Tem que ter palavra bonita e bem encaixado o tempo inteiro. Senão se zanga, vai embora.
vai na igreja, fica na igreja, mas tem que ter carinho. Flor do deserto não. É areião por todo lado, é poeira por todo lado. E ela está lá, balançando, bonita, sem um bicho sequer. E é a mais linda que tem, a flor do deserto. O irmão Branham diz que ela é tão bonita que muito viajante se perde por causa dela. Para pegar ela, para levar embora, e acaba não voltando no caminho. De tão bonita que ela é, a flor do deserto. E não depende de chuva, não depende de orvalho da manhã, não depende de carinho, e está lá no deserto. É a igreja de Josué. Moisés perdeu 3 igrejas, irmão. Moisés perdeu as 3 igrejas dele. Perdeu a igreja dele quando tinha 40 anos. Perdeu a igreja dele quando ele estava com o sogro, a igreja dele morreu sem ele aqui. Perdeu a igreja dele que ele tirou do Egito, aquela igreja morreu no deserto por causa de comida. Reclamando de comida. Porque a terceira geração que Moisés tirou, o problema dela foi comida. O problema dela foi comida. Comida do Egito. Não conseguia viver sem a comida do Egito. Não consegue viver sem denominação. Não consegue viver sem denominação. Não consegue. Teve que morrer também. Porque porque a de Moisés lá do deserto lá era híbrida, misturada com Moisés, com Faraó. Ficou a igreja misturada com maná e com comida do Egito. Era a igreja híbrida. Juntou bicho e morreu no deserto. A 4ª geração, aquela que nasceu no deserto, que Josué pegou, aquela lá aguentava tudo, meu irmão. Aquela lá não tinha tempo ruim para ele, não. Aquela lá não tem nada de Malequita, eles venciam, veio o Jordão, venceu, veio Jericó, venceu, veio a cidade de Ais, venceu, e o que vinha, ele vencia. Tinha gigante na terra, eles venciam, ele ia expulsando tudo, e gritando, a terra é nossa, vai embora, vai indo, vamos afastando, esse aqui é nosso, esse que Deus deu para nós, é nosso, pode sair do que é nosso. Esse aí é a igreja que nasce no deserto, a igreja que não precisa de tapinha na costa, não, de bajulação, não, é crente ali firme no Calvário. É crente no Calvário, é crente que passa um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, ele está lá no Calvário, ele não sai dali não, gente tem que ser fiel a Jesus, fiel a Deus, não deixar ser levado a lado nenhum, porque Deus colocou dentro de nós é a palavra, e ela brota, ela cria um pomar dentro de nós, nós temos uma lavoura dentro de nós, e é uma lavoura de Deus, e o que nós precisamos está tudo dentro de nós, que nem a guiazinha no galinheiro. Precisava de pena de águia, ela tinha. Se precisava de unha de águia, ela tinha. Se precisava bater asa com uma águia, ela sabia bater, ela não tinha nada da galinha, tudo era águia. Embora que vivia lá no galinheiro, mas era águia. Assim nós temos que ser águia. Embora que nós estamos aqui num galinheiro aqui nesse mundo, mas nós é águia. Nós não tem nada do mundo em nós, nada. Tudo que está em nós é de águia. É de águia. É só a mãe gritar lá em cima e nós vamos embora. É só a mãe falar, vamos para casa, filha, vamos para casa. Aí a mãe não vai descer aqui para ajudar, não vou descer não, você já tem tudo, vamos embora, já fui. Não sei, quando você estava no meu ventre. Quando você estava no meu ventre, eu já coloquei tudo dentro de você. É só ir embora para casa, bate asa, vamos embora. É isso que nós estamos esperando. A ordem divina, ir embora. É isso. Não fica esse cambaleando para lá, para cá, cambaleando aí como coisa que está fraco. Você não é aquela galinha Angola, é fraco. Seja águia. Alimento você tem, mensagem aí na sua estante você tem para ler. Você tem Bíblia para ler, lê a Bíblia. Ouve pregação, senta e ouve, luta com você, bate no você, dá um couro no você,
senta você na cadeira e fala para você mesmo, você vai ficar sentado aqui, você vai ouvir a pregação agora. Fala com você, fala forte com você. Não deixa a sua carne te dominar, não. Não deixa a sua carne levar você onde ela quer, não. Quer dormir, quer tomar água, quer ir para lá. Sua carne que manda no você, ela não tem, ela está condenada. Carne e sangue não é do reino do céu. Você tem que dominar a sua carne. Se você não domina a sua carne, você vai dominar quem? Domina a sua carne, uma coisa condenada, uma coisa já perdida, uma coisa que não ganha o reino do céu, que é a carne. E aí Jesus disse, a carne é fraca, o espírito está pronto, a carne é fraca. Se Jesus chamou a carne de fraca, você não, e essa coisa fraca te enrola você, essa coisa fraca, não deixa você ler mensagem, a carne é fraca. E sendo fraca, não deixa ler mensagem, não deixa ler Bíblia, não deixa sentar para ouvir uma pregação. E se ela fosse forte? E se ela fosse forte? Fica aí dando ouvido para a sua carne, não. Você tem que ser cristão, nascido de novo, governada pelo Espírito Santo, dirigido por Deus, dirigido pelo assim diz o Senhor. Se a viúva lá do dia de Elia, se a viúva do dia de Elia, faremos e morreremos, mas vamos fazer. Se a sonamita ir no monte de Carmelo atrás de Eliseu e falou para o menino, não para com ninguém, que não é preciso de ressurreição. Essas pessoas bíblicas são tudo flor do deserto, são pessoas que não tinha bicho, são pessoas que não bichavam, que não estragava por nada. Falou um negócio para mim, eu não gostei, e falou tal coisa para mim, eu não gostei, eu estou sentindo. Sei o que isso é? Sentimento? Tem que ser cristão. Tem pergunta aí? Vamos para as perguntas. A irmã Helene Vivas. Depois que a noiva for para o rapto, quem ficar na tribulação vai ter alguém que vai ser salvo? A virginessa, ela já entra salva, né? Ela só é purificada com a tribulação, mas ela já entra salva. Os 144 mil também. E também o povo justo, chamado justo. E a terra, o irmão Quando fala de três. A terra, os 144 mil, é a virginessa. Eu falo do justo, porque o justo é um povo que está incluído na virginessa, né? Ele está enxertado na virginessa. Mas na tribulação, irmã, eles entram salvo. Eles só são purificados. Ele tem que ser consertado lá. Falta alguma coisa para ele que eles não conseguiram aqui, que na tribulação ele se enquadra com Deus. Irmã Tatinha Moraes pergunta: Pastor Joel, a mulher de José era sacerdotisa? A mulher de José do Egito? O irmã sacerdotisa, o irmão Branda disse numa da mensagem que eram as 10 virgens. Eu creio que as 10 virgens. O irmão Branda disse que cada mãe é uma sacerdotisa. Cada mãe. Porque ela tem que interceder pelo filho. Ela tem que interceder pelo filho. Ela não é sacerdote de púlpito, sacerdote como pastor, mas ela é sacerdotisa para a família, para interceder pelo filho. Se a mulher de José era, a mulher de José também, o José casou com a moça lá de Faraó, lá em família pagã, né? Família pagã. Depois que ela veio para José, que José consertou ela, que José converteu ela, que foi Faraó que deu para ela. Ela era filha do sacerdote, mas era sacerdote pagã. Se ela era sacerdotisa, então ainda ela não tinha conversão, porque José é tipo de Jesus. Quando ela casou com José, e tudo que casa com Jesus se converte. Vamos para as orações. O irmão Oliveira Marcelo pede oração a sua esposa, mãe em seu favor, Ângela Caldas, a seu lar do seu filho, Sônia Caldas, a sua família, Evelyn Monteiro, a sua família, Joel William, a seu favor, tio e família, Débora Caldas, família e seu favor, William Pinheiro, seu favor e família, Jussara Moureles, a sua família, Argel da Costa, está muito angustiado, Eliana da Silva, sua sobrinha, por libertação, Benedita Nitz, família e seu favor, Robério Pinheiro, seu favor e família, Lídia Dias, sua família. Bom, nós vamos orar, irmão, que foi o pedido.
Tem um irmão que falou que está muito desgostoso, o que é? Como é? Angustiado. Angustiado. Quem é irmão? Argel da Costa. Irmão Argel, fica angustiado não. Deus tem tanta coisa boa para nós. Tanto problema no mundo. E Deus não deixa nada te atingir. E o que atinge é chuvisqueiro. Mas a chuva brava de pedra mesmo não chega a você. Chuvisqueiro vem. Chuvisqueiro não tem jeito. Mas se o chuvisqueiro assusta nós, e a tempestade? Então, meu irmão, não fica angustiado não. Olha no Calvário. Seja flor do deserto. Seja flor do deserto. Faça sol, faça chuva. Ou não chove, ou não tem sol. Você está ali. Esperando em Deus. Flor do deserto. Você não depende de bajulação para servir Jesus. Você serve porque você o ama. Você é a flor do deserto, viu, irmão? E cada um de vocês que fizer pedido de oração, nós vai orar, crendo que Deus responde. Eu tenho recebido notícia de libertação, de cura, através da oração. Emprego, pessoa que arruma emprego. E coisa que não dava certo, passou a dar certo, através da oração. Pessoa testemunhando. Foi só receber a oração e a porta abriu. Tem muito desse testemunho aí. Que a nossa, porque não é a minha oração, é a nossa oração. É a nossa oração. Quando eu estou orando aqui, Deus está orando junto. Você está orando junto. É a nossa oração. Não é uma oração subindo ao céu. É a nossa oração unida subindo ao céu. Indo na presença de Deus em busca de socorro. E ela não vai sozinha. Ela é levada pelo Espírito Santo. Ela é levada pelo Espírito Santo. Romano 11. Romano capítulo 8. Com gemido inexprimível, o Espírito Santo intercede por nós. Porque não sabemos orar. Mas eles, sabendo da nossa ignorância, ou da nossa dependência, Ele une com nós e ele faz a diferença. Porque um grupo de pessoas fracas, mas se tiver um forte no meio, o forte leva o fraco. Assim também todo nós é fraco, mas o Espírito Santo entra no meio da nossa oração e ela fica forte. E ela chega no céu. Então ela não vai sozinha, ela vai com o Espírito Santo com ela. Então nós vamos orar e o irmão Marcelo Oliveira, né? O irmão não está fazendo mais pergunta, irmão? O que está acontecendo, irmão Marcelo? Esgotou? Vai aí, pergunta, irmão Marcelo. Outros irmãos aí, vai, pergunta. Havia pergunta que você faz, ela nem é tanto para você. Ela vai ajudar outro que estava precisando de ouvir essa pergunta sua. E assim nós vai ajudando um ao outro. Essa é a maneira de ajudar. E você está pregando junto comigo, orando junto comigo, pregando junto comigo, né? Porque você fazendo a sua pergunta, você está pregando junto comigo. E cada alma que nós ganhar, e cada pessoa afastada do caminho de Deus que regressar, você tem galardão nela, você está incluído nela. Então vamos ajudar o reino. Nós não vamos ajudar nós mesmos, porque Deus já está ajudando. Agora é a hora de nós ajudar o reino de Deus, trabalhar para o reino. Senhor Deus, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, toma nas tuas mãos a nossa oração. O Espírito Santo abraça a nossa oração como um broquê de flor e leva até a presença do grande e poderoso Deus, que Ele possa sentir o cheiro da nossa oração e trazer a resposta para cada um de nós, Senhor. O Senhor sabe que tem um que precisa de emprego, outro precisa de saúde, outro precisa de ânimo, outro está numa hora da vida difícil e tentação por todo lado, quer tomar rumo errado, que o Senhor impede, Senhor, que o Senhor dá ânimo, que o Senhor faça de nós a sua Ruth, que o Senhor ponha no nosso avental as 6 medidas, que é trabalho, que o Senhor nos encoraja, Senhor Deus, dá força para nós. Aí no passado tiveram tempo mais difícil do que o nosso, tiveram que enfrentar arena, leão, boi, fogueira, e não recuaram, venceram,
E nós não tem tanta prova como eles tiveram, Pai. Então ajuda nós a vencer, Senhor. Dá força para nós. Nós estamos pedindo para Ti, porque é só do Senhor que vem socorro. Então manda para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.